Boa noite. Polícia investiga o assassinato de um músico de 25 anos. O crime aconteceu em Santos. O crime foi bem na frente deste bar, no bairro do Embaré, em Santos. Dan era integrante de uma banda conhecida na cidade, tocava no local e saiu com um amigo na porta para a morte. Segundo esta principal testemunha, Daniel estava bem aqui quando, de repente, um carro parou no meio da rua. Sem falar nada, o motorista fez um disparo e atingiu o jovem nas costas. Dan Nunes ainda foi socorrido para este pronto-socorro, mas não resistiu. O jovem tinha 25 anos. Na página da banda, em uma rede social, chamou o público para a apresentação. Horas depois, o caso já estava nesta delegacia. A polícia teve acesso às câmeras de monitoramento do local e também ao celular da vítima, que teria uma conversa com o suspeito. O corpo de Dan Nunes está sendo velado na Beneficência Portuguesa, em Santos, e vai ser enterrado amanhã às 8 da manhã no cemitério da Areia Branca. No Santa Portal, você encontra uma reportagem com um depoimento do pai da vítima. A polícia divulgou a lista dos 10 criminosos mais procurados no estado. 3 deles são da Baixada Santista. Os números 1 e 2 da lista são suspeitos de matar o diretor do Centro de Detenção Provisória de Praia Grande, Charles Dimitri Teixeira, tinha 40 anos, e foi atingido quando entrava na própria casa. Ele foi surpreendido por 2 criminosos que dispararam 55 vezes. Os 2, Jonathan Luca da Silva e Cássio Guedes, estão com a prisão decretada. O terceiro da lista é Valdir da Silva Cavalcante. Ele é responsável pela morte do agente penitenciário Agnaldo Cardoso de Oliveira, de 37 anos. Ele trabalhava no CDP de São Vicente. Para os 3 casos, a recompensa oferecida pelo Estado é de R$10 mil. O mesmo valor dado para a prisão do médico Roger Abdel Massif, condenado a 278 anos de prisão por estuprar pacientes durante consultas em uma clínica de reprodução. Ele está preso há 7 meses. Uma criança de 11 meses morreu após ser atropelada pelo próprio pai na Avenida Rocha Pita, no bairro Jardim Trevo, em Praia Grande, no sábado à tarde. A tragédia ocorreu quando o comerciante Jonei da Silva Lima estacionava o carro na garagem do estabelecimento. Ele chegou a levar a menina com vida à unidade do pronto-atendimento do Jardim Samambaia. Na sequência, ela foi transferida ao hospital Irmã Dulce, mas não resistiu. O pai foi indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. E esse carro ficou completamente destruído após bater em um poste na manhã de hoje, próximo ao Morro do Sorocutuba, em Guarujá. Dentro do veículo estavam 3 jovens que voltavam de uma casa noturna. Segundo a Polícia Militar, o motorista Diego Rodrigues de Moura, de 19 anos, perdeu o controle do automóvel que estava em alta velocidade. Ele está internado no Hospital Santo Amaro em estado grave. Os outros 2 passageiros tiveram ferimentos leves e foram liberados. Um homem foi baleado após reagir a um assalto em Bertioga na madrugada de hoje. Ele estava com a mulher dentro do próprio carro quando foi abordado por 3 marginais. Quando a vítima tentou fugir, levou 2 tiros. Ele está internado na Santa Casa de Santos e não corre risco de morte. O governo federal editou 2 medidas provisórias em dezembro que determinam novas regras para acesso a benefícios previdenciários. Pela proposta, para receber abono salarial é preciso, por exemplo, carência de 6 meses de trabalho ininterruptos e para requerer o seguro-desemprego é necessário comprovar vínculo com o empregador por pelo menos 18 meses. As regras também ficaram mais rígidas para pedir o auxílio-doença e o seguro para pescadores artesanais na época do defeso. Hoje, sindicatos realizaram um protesto em Santos contra essas propostas. O encontro foi na Praça dos Andradas, centro histórico de Santos, e o símbolo do movimento não demorou para chegar. É o enterro das promessas que fizeram para os trabalhadores, promessas eleitorais que não foram cumpridas. O presidente se refere também a 2 medidas provisórias que devem ser votadas esta semana. A reivindicação da categoria é contra o término dos direitos dos pensionistas e desempregados. Nesta segunda começou a manifestação em Santos. A expectativa é fazer outras ainda no Distrito Federal. Essas medidas 664 e 665 prejudicam demais a população no ponto de vista do sindicato. Exatamente, é um momento que nós estamos brigando contra a aprovação dessas medidas porque prejudica todo mundo que trabalha.
e justamente aquela população que está mais exposta, que é a pessoa quando perde emprego, a pessoa quando fica doente ou quando morre o parente que provê a subsistência. Então justamente os que mais precisam de proteção estão sendo prejudicados. E isso no momento em que o governo deu muita desoneração, então está cobrando agora de quem não tem o que pagar. Uma maneira de vocês pressionarem os deputados para que votem contrário a essas medidas. Exatamente, nós estamos fazendo agora, porque logo antes do início da discussão dessas medidas que tem que ser aprovadas até a metade do mês. O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, esteve em Santos no final de semana e garantiu verbas para obras na região. A visita teve como objetivo principal discutir com os prefeitos das 9 cidades da Baixada Santista o andamento de projetos aprovados pelo PAC. O ministro afirmou que os investimentos de obras que já estão em andamento estão garantidos. Tanto a cidade de Santos quanto a Baixada Santista podem ficar bastante tranquilos que tanto os investimentos que já ocorrem quanto os investimentos previstos, todos eles acontecerão. São investimentos estruturantes, investimentos que são fundamentais para que Santos e a Baixada Santista possam qualificar a qualidade de vida das pessoas que aqui vivem. A liberação da verba foi anunciada pela presidente Dilma em junho do ano passado. O orçamento somou 480 milhões de reais que deverão ser investidos em melhorias que abrangem moradias, saneamento e mobilidade urbana. As obras estruturantes, isto é, principalmente aquelas vinculadas à infraestrutura das cidades, são obras que demandam muito tempo para a sua implantação final, desde o momento da sua idealização até o momento da elaboração do projeto, com a licitação do projeto, depois a aprovação, a licitação, o início das obras, o modelo econômico a ser desenvolvido para viabilizar a obra. Existem obras de grande porte em grandes cidades como Santos, que desde o momento da sua idealização até a entrega da obra, passam-se às vezes 6, 7, 8, 9 anos. Portanto, essa é a importância de já estarmos planejando novas parcerias e novos projetos. O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, afirmou que muitos projetos da cidade estão vinculados ao Ministério, em especial obras que pretendem desafogar a entrada da cidade e resolver os problemas de alagamentos na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Essa é a principal notícia, a garantia que o ministro nos deu, que nenhum processo, nenhum projeto da Prefeitura de Santos terá descontinuidade, ou seja, são compreendidas aí as características de cada projeto e principalmente que esses projetos são importantes não só para Santos, mas para o estado de São Paulo e para o país. Para ser contemplado com os recursos do Pacto de Mobilidade, é necessário que a cidade tenha ao menos 700 mil habitantes. Os municípios da Baixada Santista foram agrupados para firmar o contrato com o governo federal. Nós, prefeitos, nos unimos, fomos a Brasília, com o presidente Michel Temer, com todas as autoridades, os deputados aqui da região e conseguimos incluir a Baixada no PAC 50 Bi. Todas as cidades foram contempladas. O que nós estamos fazendo aqui hoje é dar sequência a esse trabalho para que os recursos sejam de fato transferidos para os municípios e as obras que a população tanto espera possam se transformar em realidade, possam sair do papel. Recém-filiado ao PSD, partido de Kassab, o empresário Marcelo Teixeira esteve presente na reunião e falou sobre as questões que devem ser priorizadas na região. Mobilidade urbana, saneamento, habitação. Então, existe um leque muito grande, muito forte e verbas realmente muito expressivas, nas quais muitas vezes nós estamos perdendo esses recursos por causa da falta de projetos. Então, primeiro é a definição nas prefeituras de viabilização dos projetos, dentro dos prazos estipulados. Tecnicamente resolvidas essas questões, aí sim é nós irmos em busca dos técnicos no Ministério das Cidades para que esses recursos venham para a Baixada Santista. E se você é formado em Direito, tem uma ótima oportunidade de trabalho. O Tribunal Regional Federal divulgou edital de concurso público para 228 vagas de juízes substituto federal. O salário é de R$ 23.997. Os interessados devem ter 3 anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do diploma. A seleção é dividida em 5 etapas e a primeira prova será no dia 21 de junho. As inscrições podem ser feitas pelo site cesp.unb.br até 28 de abril. A taxa é de R$ 239.
Depois do intervalo, tem as notícias do esporte. Além da análise de Juan Reol, do melhor do Campeonato Paulista, você vai ver também como foi a primeira etapa do circuito Santa Cecília TV de triatlon, disputada nesse fim de semana. Nós voltamos já. Futebol. Depois de perder para a Ponte Preta, o Santos volta a jogar mal e não sai do empate diante do São Bento na Vila Belmiro. Veja os gols. Aos 10 minutos do primeiro tempo, os visitantes abrem o placar. Marcelo Cordeiro cobra o escanteio e Renan Teixeira marca de cabeça. 3 minutos depois, o Peixe empata. Serginho Catarinense derruba Lucas Lima dentro da área. Pênalti. Ricardo Oliveira não desperdiça, 1-1. Aos 12 minutos da segunda etapa, o São Bento volta a ficar na frente. Éder faz um bom lançamento para Nilson, que domina e rola para o próprio Éder chutar rasteiro. Aos 22 minutos, o Santos consegue a igualdade novamente. Geovânio cruza e Gabriel finaliza. Final na Vila Belmiro, Santos 2, São Bento 2. O alvinegro praiano volta a campo no próximo domingo contra o Corinthians, às 4 da tarde. O clássico será disputado na Arena Itaquera. Para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Reol. Juan, para ser direto, você diria que o Vladimir teve influência no resultado de ontem? Boa noite para você. Boa noite, Irineu. Boa noite, amigos do Caderno Regional. Eu acho que o Vladimir acabou chamando os gols, viu, Irineu? Mas a defesa do Santos foi muito mal. Foi muito bom. Embora no primeiro gol ele tenha ficado plantado e poderia ter saído a pequena área do goleiro, mas a defesa do Santos bem perdida. No segundo gol ainda teve aquele escorregão. Então eu acho que, infelizmente, ele acabou chamando esses gols, mas também para ficar atento, né? Não estou absolvendo o Vladimir. Eu acho que foi uma defesa, um erro... nem condenando também, nem condenando, Mas foi um erro geral da defesa do Santos. E, claro, o Vladimir paga por isso, né? O Vanderlei ainda vai demorar um pouco para voltar, mas o Santos garantiu o Vladimir, disse que não tem interesse em contratar goleiros, que já, após a partida, né? Depois dessa atuação, depois desses 2 gols... Mas é difícil também para o goleiro, né? Que está na reserva, fica o tempo todo, não entra e de repente se vê numa situação que, né? Tem que voltar a jogar. Ele tem que pegar o ritmo que a equipe já está, só que ele pegou o Santos de uma derrota bem feia, que o Santos jogou mal contra a Ponte Preta, e depois um jogo que o Santos não foi bem também, né, Irineu? Todo o Santos não foi bem, com exceção de um outro que mais ou menos conseguiu escapar, o Santos não foi bem. Aí entra ali o goleiro que ainda não está em ritmo, acaba sofrendo mais. Mas paciência, a gente sabe que o Santos já está classificado no Paulistão, isso tudo conta também. Eu acho que esses jogos finais até a fase de mata servem para o Vladimir pegar ritmo. Não relaxar muito, né, Juan? Não pode relaxar. A próxima partida, que é contra o Corinthians, é um clássico. Exatamente. Mesmo, apesar disso que você falou, né? O Corinthians já está classificado, o Santos também já, mas clássico, é um clássico, né? E conta até para a classificação geral, mas agora acho que ninguém pega mais o Corinthians. O Corinthians já está classificado, para os times de São Paulo ainda tem uma disputa maior, porque só 2 grandes vão poder jogar na capital. Então o que ficar em terceiro da capital, mesmo mandando o jogo, vai ter que escolher um estádio no interior. O Santos não se encaixa nisso. Hoje seria o Palmeiras? Hoje seria o Palmeiras. O Santos não se encaixa nisso, mas também não pode bobear, porque se ficar em segundo, faz todos os jogos de mata em casa, né? O Robinho volta para essa partida? Volta, já jogou na seleção, está de volta, e eu acho que é nisso que o Marcelo Fernandes vai preparar o time em cima do retorno do Robinho. Sabe que o Robinho rende em clássico, então acho que a grande esperança do Santos de retornar, de reencontrar o bom futebol. A gente falou do desempenho do Vladimir nessa partida, e o Vanderlei, como está? Qual foi, afinal, né, a gravidade da contusão que ele sofreu? Olha, Irineu, ele quebrou 2 ossos na face, até fiquei decorando os nomes, zigomático e malar. Ele fez a cirurgia, pois imagina, zigomático e malar. Até pedi para soprarem no teu ponto, nós ficamos com medo. Mas ele fez a cirurgia, correu tudo bem, segue internado até amanhã, Irineu, só por precaução, mas não tem data de retorno. A gente sabe que o goleiro ali, o rosto, toda essa parte para o goleiro fica ali exposta, então a gente não espera um breve retorno do Vanderlei. Já está descartado fora do Paulistão, que também não tem mais muitas datas, mas está recuperando bem, a cirurgia correu tudo certo e a gente fica na esperança dele retornar, porque ele vinha sendo o grande nome do Santos, né, Irineu? Ali na defesa. Claro que o Ricardo Oliveira se destacou, mas o Vanderlei foi a melhor contratação do Santos. E o Leandro Damião, continua sem acordo? Continua a novela? Pois é, o Irineu, hoje de manhã teve novo reencontro na Justiça entre o Damião, até aqui em Santos, no fórum, e a equipe os advogados do Damião com os do Santos. Ele não aceitou, o Santos queria fazer um acordo de terminar de pagar o que deve para ele, que é em torno de 3,7 milhões de reais, e até oferecer com que ele permaneça
até o fim do contrato que ele tem com o Santos, que são mais 4 anos de contrato, Irineu. 4 anos de contrato com o Santos. Ele fez 1 de empréstimo lá no Cruzeiro. Então, que ele terminasse esses 4 anos no Cruzeiro e o que o Santos pagasse, ele não aceitou, não houve acordo, e aí o julgamento vai ser no dia 29 de maio. Então, essa novela ainda vai estender por bastante tempo. Bom, antes da gente falar sobre os demais jogos, uma da rodada de ontem do Paulistão, teve aí o último amistoso da seleção brasileira antes da convocação para a Copa América, que será disputada em junho no Chile. Ontem, no Emirates Stadium, na Inglaterra, o Brasil bateu o próprio Chile por 1-0 com o gol do centroavante Roberto Firmino, que defende o Hoffenheim da Alemanha. No Brasil, ele jogou pelo Figueirense, né, 2 temporadas. Era meio desconhecido, entre aspas, né, aqui no Brasil, né? Ele realmente surgiu como um bom jogador na Alemanha, que a gente sabe que tem jogadores que dão muito certo lá e tem outros que não dão muito certo. O Dunga aposta nele, ele fez um bom jogo contra a França e agora melhor ainda, porque marcou o gol. Um jogo complicado, né, Irineu? Difícil. Eu diria sofrível. E mais para o Neymar, andou de novo, novamente perseguiram ele. É claro que ele sempre exagera um pouco mais no teor da dor. A gente não descarta mas que ele pisou na perna do Neymar, pisou, mas aí ele faz aquele show, acaba enfraquecendo um pouco essa questão. Mas um jogo complicado e vale destacar, né, Irineu? O Dunga voltou para a seleção. Eu não acho o Dunga um grande treinador, vou falar de novo. Mas ele na seleção dá super certo. Desde que ele assumiu 8 jogos, 8 vitórias, algumas boas, com goleadas, outras de 1-0, mas ele vai fazendo resultado. Não tem carisma, aquela coisa toda. Melhorou bastante, né? Ele está um pouco mais simpático. A maioria não gosta dele, mas... Pois é, mas é aquela velha história. Aí tinha o Felipão, que era fanfarrão, não era muito simpático também, mas acabou não dando certo dentro de campo. E o Dunga, a grande derrota dele foi naquele jogo da Holanda, que tudo deu errado, Júlio César falhou, anularam um gol legal do Robinho, né, na Copa do Mundo de 2010. Então eu acho que ele voltou, está fazendo um bom trabalho, chega com moral para essa Copa América, com o Brasil com 8 jogos, 8 vitórias, e aí eu acho que é isso daí. Do ponto de vista de resultado é inquestionável, nem adianta ficar discutindo muito, né, Juan? Bom, sobre a participação dos outros grandes na rodada, Palmeiras também não foi bem. Perdeu para o Red Bull Brasil, jogando no estádio Moisés Lucarelli, né, que é da Ponte Preta, lá em Campinas. 2-0, gols de Lulinha e Fabiano Heller, mas mesmo assim segue liderando o Grupo C com 27 pontos. João. Pois é, e não vai ser ultrapassado, Inês. O Palmeiras é aquela situação. Jogou muito bem contra o São Paulo e venceu, jogou muito mal contra o Red Bull e perdeu. Quem é o Palmeiras que a gente vai esperar, né? Qual é o Palmeiras que a gente vai esperar? Essa é a grande pergunta, pois em relação ao Palmeiras. A gente discutiu aqui, né, Irineu, que se o Palmeiras realmente fosse muito bom, tinha colocado 8 gols naquele jogo do São Paulo. Então essa derrota para o Red Bull é para mostrar que o Palmeiras não é ainda o que se espera. Uma equipe em formação, vamos ver até onde o técnico Oswaldo de Oliveira vai fazer esse time render. Bom, por outro lado, o Corinthians segue firme com o melhor time do Paulistão, talvez do Brasil hoje, né, o Corinthians. Ontem venceu o Bragantino em Bragança por 1-0, gol de Wagner Love. O Corinthians tem 35 pontos e provavelmente será, né, o primeiro colocado na classificação geral. No geral, com certeza. Tá tudo dando certo para o Corinthians, Irineu. Desde esse estádio deles que está funcionando muito bem, sempre 1 milhão de renda a cada jogo. O Corinthians tem um bom elenco, Wagner Love finalmente marcou depois de 10 jogos, e isso é o que vale para o Corinthians. Ele está preocupado quarta-feira na Libertadores, mas no domingo jogou com o time reserva, venceu, marcou os 3 pontos. Acho que esse é um pouquinho do segredo, né, Juan? Mesmo mudando, mexendo no time, o Tite consegue manter o mesmo rendimento e as vitórias. E porque são jogadores bons, viu, Irineu? O Wagner Love, a gente sabe da qualidade dele, não é mais aquele jovem Wagner Love de antigamente, de Palmeiras, depois Flamengo, mas ele continua rendendo, precisava desse gol, marcou, é mais uma peça importante que dá certo dentro do Corinthians, e o Tite vai com esse elenco, vai disputar todos os títulos de todos os campeonatos que jogar esse ano. Bom, se o Palmeiras perdeu, o São Paulo, por outro lado, depois da derrota para o Palmeiras, venceu ontem, né, por 3-0, bateu o Linense, gols de Rogério Ceni, Allan Kardec, que marcou 2 vezes, e o São Paulo também lidera o Grupo A com 29 pontos. Os grandes clubes estão liderando, né, nas chaves aí. De folga, né? Aí um dia a gente vai fazer um caderno regional específico só para falar mal desse campeonato paulista longo, interminável, essa primeira fase. Chato, né, essa primeira fase. Rogério Ceni até foi perguntado se foi para recompensar a falha do jogo do Palmeiras, ele falou que o São Paulo precisava do gol no momento que ele marcou o gol. Marcou, Allan Kardec também jogou, o Muricy jogou ali com o time mais ou menos meio reserva, meio titular, fez os 3 pontos, mas o São Paulo é quarta-feira também, né, Irineu? Aquele jogo dificílimo na Argentina. São Lourenço, né? Com São Lourenço, tudo tá em cima disso, a vitória no Paulista era esperada e a gente vai ver, o Muricy entregou o cargo, depois ficou com o cargo porque não eliminaram, e o São Paulo é Libertadores, porque no Paulista já está decidido.
Bom, Juan, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Se volta quinta. Voltamos na quinta para falar de Libertadores, né? É isso aí. Um abraço, Irineu. Boa noite, amigos do Caderno Regional. Falou. O Museu Pelé em Santos foi palco de uma homenagem a personalidades ligadas ao futebol. As marcas em argila vão ficar no local por tempo indeterminado e depois percorrer o país. Um encontro de craques na casa do rei do futebol. Elano, Denilson, Aguinaldo Moreira e o apresentador Milton Neves foram homenageados no Museu Pelé. O Milton Neves foi pelos jornalistas, queríamos pegar uns jornalistas para fazer essa categoria de jornalista. O Elano pelo ser do próprio Santos, o Aguinaldo está diretamente ligado ao Pelé, tá? E o Denilson foi uma escolha da nossa diretoria. Aguinaldo era o goleiro do Santos na época que Pelé marcou o 1000º gol da carreira. Pela posição, ele eternizou as mãos na calçada do futebol. Para mim foi uma surpresa, né? Como atleta, né? Ser lembrado, né? E lembrado pelo Milton Neves, pelo Denilson, para mim foi maravilhoso. Do Museu Pelé, isso daí completa a minha história no futebol. Denilson, campeão mundial em 2002, também foi homenageado. Gravou na argila os pés que marcaram muitos gols durante a carreira. A gente tem que realmente comparecer a esse tipo de homenagem, ainda mais num espaço tão especial, né? Tão único assim. Você vê várias imagens do Pelé, Museu Pelé, que foi e é a nossa grande referência no futebol aqui no Brasil e no mundo. E aí você colocar os pés assim num espaço que é único, é algo maravilhoso, é algo emocionante. Dos 4 homenageados, Elano é o único em atividade. Aos 34 anos, o meio está na 3ª passagem no Santos. É sempre uma alegria, né? Você em atividade receber uma homenagem dessa, com certeza é uma daquelas noites especiais que a gente guarda para a vida toda. Milton Neves foi o único homenageado que não atua nos gramados, mas por conta de tantos anos cobrindo o futebol, o apresentador foi escolhido para gravar as mãos na calçada da fama. Eu sou o sujeito, quero que alguém prove ao contrário, que mais falou a palavra Pelé no mundo em todos os tempos, que eu venho falando o nome Pelé desde a metade dos anos 50, e Pelé para mim é adjetivo, é substantivo, é muito mais do que Gilmar Lima, Mauridó, Musito Calvé, Dorval Megal, Coutinho, Pelé Pepe. O Pelé fundou o futebol. Outubro é o mês do Natal do futebol, quando o Pelé nasceu em Três Corações, aliás, perto de Muzambinho, hein? Então é uma honra no Museu Pelé, numa sexta-feira à noite, eu ser ao lado do Denilson, do Elano, do Aguinaldo, o primeiro jornalista esportivo do Brasil a colocar as suas mãos, que segura microfone desde 67 na Rádio Continental de Muzambinho, no Museu Pelé. E neste domingo foi realizada a primeira etapa do 9º Circuito Santa Cecília TV de Sprint Triathlon. 230 atletas participaram da prova. O dia amanheceu nublado, mas não espantou atletas e nem os torcedores que acompanharam o evento na praia da Enseada, em Guarujá. A Karina veio torcer pelo maridão e dar aquele incentivo durante a prova. Eu sou staff. Eu acompanho, tiro foto, seguro as malas. Como é que ele está indo na prova hoje? Tá bem. Nunca dentro do que ele quer, né? Porque ele sempre quer melhorar e melhorar, mas tá bem, graças a Deus. Foram 750 metros a nado, 20 quilômetros pedalando e para fechar a prova mais 5 quilômetros de corrida. Entre os homens, o 3º lugar ficou com Fader Luiz Miller, que finalizou a prova aos 58 minutos e 4 segundos. Em 2º lugar, Nicolas de Almeida, campeão da prova do ano passado, completou o circuito em 56 minutos e 42 segundos. E o grande campeão, consagrado aos 56 minutos e 26 segundos, Bruno Pereira Mateus. Para o atleta, uma vitória mais do que especial. Tenta vencer a primeira etapa do 9º Circuito de Sprint Triathlon. Bruno Mateus! Eu tinha uma prova para fazer, circuito mundial, e semana passada meu pai faleceu e não pude ir para a prova, tinha que dar suporte para a família, não tinha condições, e
E no mesmo final de semana ia ter aqui o Santa Cecília. E como é o sonho do meu pai também, eu não podia deixar de treinar, não podia abaixar a cabeça. Entre as mulheres, Alexandra Figueiredo garantiu a terceira posição, terminando a prova em 1 hora e 19 minutos. Rosicléia Amorim ficou em segundo lugar com o tempo de 1 hora e 13 minutos. Mônica Tavares terminou o percurso em 1 hora e 11 minutos, levando o primeiro lugar. A gente sempre treina para tentar ganhar, né? Que bom que hoje deu certo. No ano passado eu não fiz nenhuma vez esse circuito, no retrasado eu fiz todas. Tava com saudades dessa prova, muito boa. A próxima etapa, a mais importante do circuito, vai acontecer dia 17 de maio aqui na Praia da Enseada. Uma bateria classificatória vai definir quais atletas participam da Copa Brasil. Hoje o triatlo Santa Cecília TV é reconhecida no Brasil. E a próxima etapa nós vamos ter uma novidade, né? Que é a seletiva para a Copa Brasil de Sprint Triatlo. E etapa válida pela Paulista do triatlo também. E olha aí o Lucas, marido da Karina. Não deu para conquistar o primeiro lugar, mas o prêmio por completar a prova ele recebeu. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.